Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, ainda não se inscreveu? Se inscreva no nosso canal, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Nós devemos aproveitar sempre as oportunidades que o Senhor nos dá. Vamos ver logo após a vinheta. A Bíblia nos conta sobre um jovem. Esse jovem, ele não aproveitou uma oportunidade maravilhosa. Ele acabou adormecendo, caiu e sabe qual foi a consequência? Morreu. Porque ele não soube aproveitar a oportunidade daquele momento. Vamos ao tema de hoje. Eutico, uma queda que levou à morte. Nosso texto base está em Atos capítulo 20, verso 9. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Então vamos imaginar a cena, tá? Eutico, ele significa próspero, significa feliz. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passa numa cidade chamada Troade. Enquanto Paulo pregava lá, as horas foram se passando e Paulo, ele tinha que pregar, ele tinha que ensinar, ele tinha que aproveitar aquela oportunidade, porque logo no dia seguinte, Paulo estaria indo para outra cidade. Então ele aproveitou para ensinar, ele aproveitou para corrigir, ele aproveitou para falar grandes e maravilhosas obras que Deus tinha feito, inclusive através dele, mas também falou das experiências dele. E nós vemos que ele pregou até meia-noite. Sabe por quê? Efésios 5,16, o próprio Paulo fala para nós, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo, ele já estava na terceira viagem missionária e logo no dia seguinte ele tinha que aproveitar já indo para outro lugar. E chegou o horário, meia-noite. E a hora passa rápido, quando o assunto está legal, quando as coisas estão assim, parece que a gente está comendo. Aquelas palavras passam muito rápido. Toda vez que a gente está gostando do que a gente faz, a hora passa muito rápido, não é mesmo? Atos 20, verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Bem nessa situação. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. O discurso de Paulo foi longo. Eu acho que para os outros que o estavam ouvindo não estava cansativo, mas para esse jovem chamado Eutico não estava muito legal. Mas sabe, logo depois que aconteceu, que nós lemos na nossa introdução, que Eutico caiu e Paulo foi lá, Paulo ressuscitou ele. Sabe o que aconteceu? Paulo voltou a pregar e pregou a noite toda. Imagina como depois também o povo estava tudo avivado, depois de terem presenciado um milagre de ressurreição. É só Jesus para fazer isso mesmo. Atos 20, verso 11, fala assim, só para você entender. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Então nós vemos que essa parte que Paulo partiu o pão, era justamente que eles estavam reunidos lá para participar da Santa Ceia. Imagina, naquele dia Paulo estava com os irmãos e Paulo, ele aproveitou a oportunidade. Quando a gente fala em partir o pão, vamos ver Atos 2 e 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Fazia parte da Santa Ceia. E Paulo, ele falava, ele contava as bênçãos, ele contava os milagres, ele também contava as lutas, ele falava da necessidade deles estarem atentos, porque eram dias maus. Assim como hoje, Paulo falava sobre o reino de Deus. Paulo falava sobre o perigo deles serem enganados. Vamos ver Hebreus 2 e 1, que fala assim, por isso convém atentar
trabalharmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque pessoas para nos fazer sair da presença de Deus, eu vou ser sincera com vocês, não faltam. Quantas pessoas, porque é a função do diabo roubar, matar e destruir e nos tirar da presença de Deus. Mas Paulo, ele trazia a palavra viva, ele falava com ânimo, com alegria, ele falava com intrepidez, ele falava quão grande é o nosso Deus. A experiência que Paulo tinha dos livramentos, olha, edificava muito a vida dos irmãos. Atos 10:42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Olha só, às vezes a gente pensa mais rápido do que a gente fala. Eu tenho esse problema. A quem que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos? O Senhor Jesus, né? Então, Paulo, ele falava, olha, nós temos que estar falando sempre, temos que estar testemunhando, temos que mostrar que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, ele nos resgatou das mãos de Satanás, ele tem preparado para nós um reino maravilhoso, que a Bíblia fala que é o lugar aonde o olho não viu, o ouvido não ouviu, de tão tremendo que é o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia também fala que é o lugar onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde não tem dor, não tem sofrimento. E é justamente estas palavras que Paulo trazia, palavra de ânimo, palavra de esperança, mas também palavra de consolo e de exortação. Tomem cuidado, vigiem, porque o adversário de vocês, ele é terrível, ele é furioso. E ele é quem? Satanás, né? E os anjos dele, os demônios dele, tudo que quer fazer nos tirar da presença de Deus. Paulo, ele foi usado por Deus para realizar muitos milagres e muitas maravilhas. Vamos ver um exemplo de Atos 19, 11 e 12. Diz assim, ó, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Olha que intimidade com Deus, olha que comunhão com Deus. Paulo, ele não negociava a fé dele, Paulo, ele não negociava milagres, ao contrário, Paulo era instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Junto a eles, lá nesse culto, a gente chama de culto, nessa reunião dos discípulos, junto com esses discípulos, deveria estar até cheio, né? A gente fica imaginando a cena, estava o jovem Eutico. A gente fala assim, vamos olhar, porque é muito fácil a gente apontar, é muito fácil a gente jogar pedra, né? Mas nós temos que olhar por vários ângulos. Possivelmente, Eutico poderia estar até indiferente ao que Paulo estava falando, pelo fato dele não estar muito envolvido, dele estar sentado onde ele estava sentado, ele não conseguia fixar a atenção dele no que Paulo pregava. Vamos entender nesse olhar que ele poderia estar assim, despercebido, como muitos crentes no dia de hoje, como muitas pessoas nos dias de hoje, que não estão atentos à voz do Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente podia imaginar também, poderia estar cheia aquela casa, né? Era terceiro andar, poderia assim não ter lugar para ele sentar, aí foi onde ele foi sentar, que era na janela. Então, antes da gente jogar pedra, antes da gente falar, porque a Bíblia ela é bem clara, antes de você julgar, toma cuidado, porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado e vai ser acrescentado. Então é melhor a gente falar, Jesus tem misericórdia, né? E vamos deixar Deus trabalhar. Então vamos olhar com esses dois olhares, mas sempre assim, Deus tem misericórdia de nós. Provérbios 18:1 diz assim, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O fato de Eutico ter procurado, ter se assentado naquela janela, isolou ele das outras pessoas.
E é por isso que quando a gente vê essa fala de Salomão, aquele que se isola busca satisfazer a si próprio, né? E surge contra toda a sabedoria, porque não pensa, né? Até por motivos alheios à vontade da própria pessoa, ela pode estar se isolando, mas é importante sempre a gente estar atento a isso. E o fato de lá ter muitas luzes, que a gente vai ver no versículo, seria possivelmente para evitar que as pessoas de fora ficassem caluniando, falando mentira, ficassem assim inventando sobre as coisas que aconteciam lá dentro, lá naquele culto, naquela reunião. Sabe por que eu falo isso? Era muito comum as pessoas se revoltarem contra aqueles que se voltavam para Jesus. Era muito comum. E o que eles pudessem usar para eles degrenirem, para eles destruírem os cristãos, eles faziam. Então era até uma atenção, uma sabedoria, o fato daquelas luzes estarem acesas. Mateus 5, 15 e 16 diz assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu gosto de lugar claro. Eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto de olhar para as pessoas. Sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos num lugar e nós estamos focados só em nós mesmos. Nós perdemos de abençoar alguém com uma fala, com um sorriso. Então é importante, nós somos, Jesus fala, a luz do mundo. E essa necessidade de estarmos levando a luz para as pessoas ou brilhando na vida das pessoas é o que Jesus nos ensina. Como luz, nós temos que brilhar. E o lugar que a gente vê, que era até considerado como se fosse a igreja, porque era um lugar de reunião, era um lugar muito iluminado. E Eutico, ele se acomodou junto de uma das janelas. Sentou lá no terceiro andar. Gente, olha que interessante. A visão na janela, ela ficava assim um pouco desfocada. Uma vez olhava para fora, porque qualquer coisa chama a atenção do ser humano. E principalmente se a pessoa tem dificuldade de atenção, né? De ter uma atenção concentrada. E ele poderia ver a rua, se estivesse perto do porto, poderia ver o porto, o movimento, o navio, o mar. Era muita coisa para disputar a atenção de Eutico. A janela, ela poderia estar sendo simbolizada como um lugar de distração. 1 Coríntios 7,35 fala assim: e digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para que o que é decente, e a fim de poder dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ficar atentos, nós temos que estar com o nosso olhar para Jesus, naquilo que agrada a Jesus. Nós temos que estar ficando atento ao nosso comportamento. Não estamos vivendo tempo de estarmos distraídos, embaraçados com as coisas deste mundo. Ao contrário, nós temos que viver atentos, esperando a vinda de Jesus. A janela, ela poderia ser um lugar de disputa. Como assim? Eutico iria ter que se posicionar mais ainda para prestar atenção no que Paulo estava falando. Porque, olha, a disputa era o seguinte: lá fora ele poderia ouvir todo o barulho e qualquer coisa podia trazer distração. Podia fazer ele perder o foco no que estava acontecendo lá dentro. E ele podia ficar mais atento às coisas de fora do que às coisas de dentro. Conhece isso? Pois é. Quantas pessoas estão na igreja, mas com o pensamento lá na sua casa, com o pensamento lá nos seus problemas, com o pensamento lá naquela dificuldade que ela tem que resolver. Poderia ser considerado uma janela. 1 Pedro 5,8 fala assim, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Seja sensato e seja cauteloso. Você vai na igreja, você vai dar um culto ao Senhor. Você vai adorar o Senhor, você vai dar algo para o Senhor, é um lugar para você aproveitar.
E é por isso que existe tanto motivo que quer nos tirar a atenção lá dentro da igreja. Você pode prestar atenção, ou às vezes você está querendo dedicar a tua vida a Deus, pode ver que muitas coisas vai poder estar te roubando esta intenção. Por isso que nós temos que ser sensatos, cautelosos, focados naquilo que agrada a Deus. A janela também pode ser um lugar que representa o perigo. Sim, lembra que janela é um lugar que, se eu bobear, se eu desequilibrar, eu posso cair? Então, geralmente não se cai para dentro, se cai para fora. A janela era no terceiro andar. Era um perigo. E Eutico, ele estava desafiando o perigo. Ele estava confiando nele mesmo. Ah, não, nada vai acontecer comigo. Como é normal, né? As pessoas, elas procuram perigo, elas vivem o perigo e acham que nada vai acontecer com elas. 1 Coríntios 10:12 diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É justamente Paulo falando assim: não confie nos teus próprios saberes, não confie na tua própria força, não confie que você está se dominando, porque é perigoso, pode cair. Segundo Pedro 3:17 fala assim: olha, sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Você pode olhar isso também para as nossas amizades, porque é fácil. A gente tem não somente amigos que procuram buscar a Deus, nós temos amigos que não querem nem saber de Deus. Nós temos amigos que não querem nem saber do que agrada a Deus. E aí é quando fala, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais. Né? Então nós temos que vigiar. A janela, ela também pode ser representada como um coração dividido. Está no lugar certo, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, buscando o Senhor, mas com falso controle de que pode fazer as coisas que você sabe que está assim, te seduzindo, que está te atiçando, que está tirando, roubando um pouquinho a tua atenção, olhando tanto para dentro, servindo a Deus, mas olhando lá para fora, prestando um pouco atenção, achando que está no controle. Olha, é ilusão. Jeremias 32:39 fala assim: e lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me ame com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Sabe por que é a ilusão? Vamos lembrar de Sansão. Sansão, ele ignorou o perigo de estar se casando com uma pessoa que não servia o próprio Deus, o mesmo Deus que ele servia. E ele foi vencido, sabe por quê? Porque ele ignorou, ele confiou nele mesmo. Ele confiou que o Espírito Santo estaria dentro dele, independente do que ele fizesse. Ele teve os olhos furados e ele virou chacota, animador dos inimigos. Juízes 16:20, esse exemplo é muito importante para a gente não perder o foco. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. É Dalila falando. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele brincou, ele ignorou o perigo. Eutico, ele ignorou o perigo que ele estava passando. Ele adormeceu, ele foi tomado por um sono profundo, ele ignorou que ele estava sujeito a adormecer, porque a Bíblia fala que ele estava lutando contra o sono. Muitos acham que nada vai acontecer. Não podemos, em hipótese alguma, brincar com o nosso adversário, porque o nosso adversário não brinca. Eutico, como eu disse para você, ele estava batalhando contra o sono e ele foi vencido pelo sono. Por causa disso, ele caiu e ele morreu. Ele foi vencido porque ele não estava conseguindo se concentrar. O lugar que ele escolheu não foi uma boa escolha. O lugar que ele estava não era um lugar bom, porque fazia ele correr o perigo que, se ele caísse, ele poderia se machucar. Vamos pensar nas piores das hipóteses, como aconteceu, morreu, mas também ele corria o perigo de não conseguir dar atenção à palavra que estava sendo pregada. Ele ignorou o perigo. E olha, por causa disso, ele não conseguiu vencer
o que estava batalhando naquele momento, que era o próprio sono. Hebreus 12:2 fala assim, olha, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu preciso estar com os meus olhos focados. Eutico não conseguiu focar no que Paulo estava falando. Ele poderia estar até cansado pelo dia que ele deve ter tido. Ele estava já sabendo que ele estava com sono. Ele deveria, se ele estava lutando com sono, ele deveria entender que aquele era o pior lugar, que era a janela. E ele precisava, assim como nós, estarmos olhando com um olhar fixo e batalhar pelo nosso foco. E o nosso foco é Jesus Cristo. Para a gente vencer, é necessária a perseverança. Para que eu possa vencer aquilo que está batalhando comigo. No caso de Eutico, foi o sono. E no teu caso, quem é o gigante que está se opondo a você? Qual é a dificuldade que você está batalhando? É necessário perseverar na batalha. Gálatas 6:9, Paulo fala assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, olha, no entanto, todavia, porém, não desanimarmos. Então não posso desanimar. Eu estou numa batalha e eu tenho que perseverar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas Eutico, ele facilitou, ele ignorou o perigo e ele caiu do terceiro andar. Caiu e morreu. Quem que estava lá? Quem que estava pregando? Quem que nós lemos que Jesus estava usando, fazendo milagres e maravilhas? Pois é, Paulo estava lá. E justamente Deus usou Paulo para realizar um grande milagre. E olha, quantas pessoas foram edificadas por causa daquele grande milagre. Eu creio que Eutico aprendeu uma grande lição, assim como nós quando aprendemos, quando estudamos e quando vimos que não devemos brincar com aquilo que é perigoso. Atos 20, verso 10, diz assim, ó, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse aos irmãos, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Olha essa atitude de Paulo. Paulo, ele poderia falar assim, tá vendo? Quem mandou ele ficar mexendo, desafiando o perigo? Olha, que palavra para você pensar. Não posso desafiar o perigo. Ele ficou desafiando o perigo, ficou sentado lá na janela, ficou olhando um pouco para cá, um pouco para lá, né? Adormeceu e caiu. O que eu vou fazer? Não foi isso que Paulo fez. Paulo parou tudo. Parou a ministração. Paulo desce. Paulo, ele se inclina. Olha que humanidade. Olha que demonstração de amor pela obra de Deus. Era uma alma. Paulo abraça. E quando Paulo abraça ele, o que Paulo faz? Paulo acalma o coração daqueles que estavam angustiados, daqueles que estavam preocupados. Paulo fala assim, não se perturbem, eis que a sua alma nele está. Eita, que tremendo nós entendermos isso. Quantas vezes nós estamos orando por uma pessoa que está morta espiritualmente e a gente parece que não vê solução, mas quando a gente ora, a gente pode ter certeza que o Senhor está trabalhando. Paulo desce, Paulo se inclina, Paulo abraça. Ele não abandonou Eutico morto, ele não falou, tá vendo? O problema dele, azar dele. Não, ele o amou, ele cuidou, ele o abraçou, demonstrando isso. Nesse abraço, sabe o que acontece? Além dele acalmar os irmãos, Deus age. Salmo 42, verso 5 fala assim, olha, imagina o coração daqueles irmãos vendo uma situação tão linda no partir do pão, uma situação tão gostosa, a comunhão entre os irmãos e agora aquela tragédia. A alma deles poderiam ter ficado perturbada. E o salmista fala assim, por que estás assim tão abatida a minha alma? Porque te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. E nós precisamos falar isso, não somente para aquelas pessoas que nós vemos angustiadas. Precisamos falar, ei, deposita a tua confiança em Deus, porque Deus é o que faz milagres, Deus é o que livra, Deus é o que salva. Ele já mandou Jesus para morrer por nós, para nos trazer de novo a Ele. E Jesus, Ele está esperando a noiva, que somos nós que estamos aqui nos preparando. E ao invés disso, muitas das vezes nós estamos olhando para o morto.
Nós estamos desesperados, achando que não há salvação. Nós estamos desesperados, perdendo a esperança. Mas aí a gente vê, a gente abraça e a gente não desiste. Assim como Paulo, sabendo que para Deus tudo é possível. O próprio Jesus fala isso. Para Deus nada é impossível. Mateus 19, 26. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Como é gostoso a gente aprender com as histórias que a Bíblia nos mostra. Como é gostoso nós aprendermos, nós alimentarmos a nossa fé. Para Deus não há impossível. A pessoa, quando a gente olha numa questão até espiritual, está morta. Mas para Deus nada é impossível. Mas qual é a nossa atitude diante dessa situação? Será que nós estamos acusando a pessoa? Será que nós estamos jogando pedra na pessoa? Ou será que nós estamos abraçando a pessoa e falando assim: Jesus pode mudar a tua situação? É justamente isso como Paulo fez. Paulo aquietou o coração dos irmãos e Paulo mostrou que para Deus não havia impossível. Muitos não conseguem perseverar nessa luta. O próprio exemplo de Eutico, estava lá batalhando com o sono e o sono venceu. Muitos se distraem, voltando a Eutico, que estava lá sentado na janela. Muitos brincam com o perigo, acabam perdendo a visão, acabam perdendo o foco, acabam dormindo espiritualmente. É necessário continuar crendo, é necessário continuar com o olhar focado no Deus Todo-Poderoso. Pode até parecer que a promessa está demorando para se cumprir, igual o próprio discurso de Paulo, que a Bíblia fala que demorou bastante, que era demorado. Mas eu preciso estar atento ao que Jesus está falando ao nosso coração. Jesus fala: não se distraia com as coisas desta vida, não se embarace com as coisas dessa vida, não se preocupe com os problemas, com as dificuldades, não se envolva com as brincadeiras que não agradam a Deus. Ao contrário, a nossa vitória, ela é certa porque ela é no nome de Jesus. Quando nós agradamos a Deus, quando nós servimos a Deus, Deus, Ele honra a nossa fé. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em ter fé através da palavra do Senhor. Eutico foi um grande exemplo para nós. Nós não podemos ignorar o perigo, nós não podemos brincar com o perigo, nós não podemos olhar para nós e confiarmos na nossa habilidade, na nossa força. Ao contrário, nós devemos confiar no Deus que tem todo o poder. A falta de prudência de Eutico gerou a morte, mas o amor de Paulo, a intimidade de Paulo com Deus, gerou a vida. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de extração e também o link do vídeo Não Perca as Oportunidades. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.